através do serviço prestado em amor a estranhos e através do cuidado com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja nenhum único judeu que seja um mendigo, e que os galileus ateus não somente cuidam dos seus próprios pobres, mas dos nossos também, enquanto aqueles que pertencem a nós buscam em vão pela ajuda que devíamos dar a eles. Então veja que na igreja primitiva, no início da sua composição até o 3º século, mesmo sendo uma igreja debaixo de perseguição, era uma igreja que enxergava a necessidade dos outros, que cuidava daqueles que necessitavam. E olhando então para esse texto, a gente vê algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos que da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Eles tinham uma só alma, um só coração. E por que a igreja tinha essa unidade de propósito? Essa unidade da igreja vem da unidade do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito. A unidade da igreja vem da unidade porque ela está ligada a um único cabeça. Não há duas cabeças na igreja. Não há várias cabeças na igreja. Há um cabeça na igreja e um corpo, do qual nós somos muitos membros. Se há uma só mente, um só coração no corpo, devemos andar em unidade, naquilo que é essencial. E a igreja então era dirigida pelos apóstolos, ela era ensinada na palavra de Deus e vivia de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vivemos em unidade porque nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós não temos um coração e uma alma e um só pensamento, porque nós não pensamos de acordo com a palavra de Deus. E qual que era o sistema adotado pela igreja? Veja, não era cada um que cuidava das suas ofertas e destinava para o que bem entendia. Eles levantavam as suas ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, não era algo desgovernado, não era algo onde cada um fazia o que bem entendia ou como bem pensava. Existia um governo, existia uma direção, segundo a doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, nós vemos que esses irmãos, eles não eram constrangidos, essas ofertas que eles levantavam, os bens que eles vendiam e as coisas que eles destinavam para aqueles que estavam necessitando, não era algo imposto, era algo voluntário. Isso nos leva a um segundo ponto aqui nesse texto, da necessidade de nós enxergarmos o nosso próximo, nós enxergarmos a necessidade daqueles que nos rodeiam. E diversas vezes em Atos, Lucas faz questão de enfatizar para nós o altruísmo dos cristãos ao invés do egoísmo. Eles não eram egoístas, eles não estavam centrados neles mesmos. Pelo contrário, aqueles que tinham maiores condições financeiras tinham prazer em abençoar os que tinham menos. Não como algo obrigatório, não como algo imposto, mas como algo vindo do Senhor para abençoar a outros. E a igreja, então, quando ela recebe da graça de Deus, ela vai transbordar dessa graça em todas as áreas. Nós não devemos apenas, uma vez que nós somos alcançados pela graça, pensar na nossa salvação. Uma vez que nós somos alcançados pela graça e Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida, nós não devemos pensar apenas no contexto da nossa família. O cristão necessariamente tem que olhar para o lado. O cristão necessariamente precisa olhar para a comunidade da fé, para os seus irmãos, não apenas a sua família sanguínea, mas os seus irmãos na fé, no intuito de enxergar as suas necessidades. Não é possível, meus irmãos, que nós estejamos lado a lado uns aos outros e não conheçamos as necessidades do nosso próximo, e não saibamos o que o meu irmão precisa. Isso não diz respeito apenas a uma questão de necessidade financeira. Isso diz respeito a uma questão de cuidado em todos os sentidos, no pastoreio. Pessoas muitas vezes que sofrem com depressão, pessoas que muitas vezes sofrem porque a sua família está afundando, precisam de um apoio, de um cuidado, de um acompanhamento. E nós somos chamados a ombro, estarmos juntos com os nossos irmãos que sofrem, daqueles que estão necessitados, oferecendo aquilo que nós podemos. Veja, quando Pedro e João passam a porta formosa do templo, e eles veem aquele paralítico pedindo uma esmola,
pedindo um dinheiro, e eles dizem para ele: eu não tenho prata e nem ouro. E eles dizem: veja, nós somos pobres também. A gente está dentro desses 80% aqui que não tem. Nós não temos o que te dar nesse sentido financeiro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós somos ricos da graça do Senhor. Nós somos ricos do conhecimento do nosso Deus. Nós somos ricos em reconhecer quem é Jesus e o que nós temos, o dom que Deus nos deu, de graça, nós também damos. E Deus nos dá muitos dons, queridos. E Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. E uma vez que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, nós somos chamados a abençoar os nossos irmãos. E isso inclui a questão financeira. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Tiago vai dizer isso. Como que a gente diz, na verdade João vai dizer isso, como que a gente diz que ama a Deus e despede o irmão de mãos vazias? E Tiago vai dizer: e como que a gente diz que ama a Deus a quem não vê, se a gente não ama o próximo a quem vemos? E amar o próximo necessariamente significa enxergar as suas necessidades. Então, se eu vejo o meu irmão padecer de necessidade, e eu fecho o meu coração para ele, o amor de Deus não permanece em mim. O sacrifício que agrada a Deus é a obediência, é o cuidado para com os necessitados. As Escrituras vão dizer isso para nós. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que é um texto paralelo a Atos 4, 32 a 35, nós temos o contexto de Lucas mostrando uma comunidade que é um culto a Deus. Ele usa os elementos de culto, mostrando que a comunidade não vivia isso apenas dominicalmente, mas vivia isso diariamente. Então ele vai dizer: perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra, a pregação da palavra, eles perseveravam no partir do pão, na ceia, eles perseveravam na koinonia, né, que significa comunhão, muitas vezes era usada para o contexto de oferta no Novo Testamento, nos dízimos, nas ofertas, nas orações. Então veja, ele usa os elementos de culto e depois ele vai destrinchar isso, mostrando que não era no culto que eles praticavam isso apenas, também, mas a vida, a igreja vivia como um culto a Deus, a igreja praticava isso. E quando nós olhamos o que é uma vida de culto a Deus, uma vida cultica, uma vida litúrgica, diária, constante perante a face do Senhor, o texto bíblico vai mostrar que a oferta que muitas vezes nós destinamos aos necessitados é um sacrifício aceitável a Deus, é um culto ao Senhor. Paulo vai dizer isso quando a igreja de Filipos levanta uma oferta para os necessitados, para Paulo. Ele vai dizer que essa oferta é um sacrifício aprazível a Deus. Quando nós olhamos o caso de Cornélio, quando ele dava esmolas, o texto bíblico em Atos capítulo 10 vai dizer que essas esmolas e que as orações de Cornélio e suas esmolas subiram à presença de Deus como aroma suave, como algo agradável ao Senhor. A Bíblia diz que o sacrifício que agrada a Deus é misericórdia, e não meramente o sacrifício de animais, mas o exercício da misericórdia. Em Hebreus capítulo 13, o autor diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então veja que o nosso culto a Deus não se resume a estarmos aqui, mas em como nós usamos os recursos que Deus nos dá para a sua glória. Devemos glorificar a Deus. E como então nós podemos glorificar a Deus por meio dos nossos recursos? Como exercer diaconia. E agora eu uso o exemplo da reforma. Os elementos chaves do diaconato, da diaconia, do exercício da diaconia na época da reforma, são baseados em um cuidado para com aqueles que necessitam, contudo, visando que eles trabalhassem, olhando para a sua vida
Então não era meramente um assistencialismo, mas um pastoreio em todos os sentidos. Era necessário que eles estivessem em um casamento saudável, era necessário que eles estivessem num contexto de família. Os diáconos de Genebra, quando exerciam esse diaconato, eles procuravam acompanhar essas famílias. Ninguém que chegava em Genebra podia ficar ocioso. Genebra é um contexto onde João Calvino estava lá como teólogo, como pastor da cidade. As pessoas que chegavam na cidade, elas eram amparadas, mas era necessário um retorno, era necessário um acompanhamento. Os diáconos encorajavam as pessoas que deixassem dinheiro aos pobres nos seus testamentos. Aqueles que não tinham familiares para quem deixar, os diáconos encorajavam essas pessoas a deixarem os seus bens para os pobres. Eles recebiam por meio de ofertório também, geralmente no fim do culto. Havia uma caixa de esmolas na igreja e colocada também muitas lojas de cristãos na cidade. Essas caixas de esmolas destinadas para os necessitados. Os mais ricos eram encorajados a doar, e quando falhavam em doar o suficiente para o cuidado dos necessitados, eles eram chamados de ingratos, pois negligenciavam a responsabilidade moral diante de irmãos cristãos. Veja, o que Deus nos dá, Ele nos dá para que a gente possa servir. De fato, nós somos mordomos, nós somos uma comunidade de mordomos, isso está sob a nossa responsabilidade, sobre a nossa gerência. Mas não é para nós. Tudo que recebemos, nós sim devemos usufruir, mas não de forma egoísta, sempre visando também os nossos irmãos. E quando refugiados franceses chegam em Genebra, em 1549, eles são contratados. Veja, agora eles chegam em Genebra, eles sabem francês, eles conhecem a língua, e eles são contratados para transcrever os sermões de Calvino. E aí o trabalho que eles exerciam, eles recebiam por isso. Não era meramente algo que eles recebiam de forma assistencialista. Mas então eles são colocados para trabalhar, e hoje a gente tem a oportunidade de ter sermões de Calvino à nossa disposição, porque isso foi feito na época da Reforma. A igreja é chamada a ser uma igreja diaconal, e muitas vezes isso tem sido ignorado no contexto do evangelicalismo brasileiro, justamente porque existe um contraponto de algumas pessoas que de forma muito errada colocam a ação social e o cuidado com os necessitados como algo sendo a pregação do evangelho. Não é. Não sei se você já ouviu isso. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Essa frase é mentirosa, porque para pregar o evangelho é necessário usar palavras. Pregar o evangelho é apontar para a cruz de Cristo. A ação social não é a pregação do evangelho. O cuidado com o necessitado não é a pregação do evangelho. É uma boa obra. É algo pelo qual nós fomos chamados a fazer. E justamente porque alguns irmãos o fazem de forma errada e centralizando e colocando o foco da igreja, somente nisso, não significa que isso não seja algo que de fato Deus nos chamou e que seja importante. O cuidado para com os necessitados. E se a gente olhar para toda a palavra do Senhor, nós vemos isso. Ao final dos cultos, Calvino dizia: ide em paz e lembrai-vos dos pobres. Olhando para as Escrituras, Levítico capítulo 19, quando nós temos Moisés dizendo para nós o seguinte da parte do Senhor: sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. O que é ser santo ali então? E veja o que ele diz nos versos 9 e 10. Ele vai dizer: ser santo é quando você cegar o campo, a messe da tua terra, o canto do campo, você não vai cegá-lo totalmente, não. Você vai deixar uma parte para os necessitados. Você também não vai colher as espigas caídas. As espigas que caírem não são suas, apesar de estar no seu campo. Você deve destiná-las aos necessitados. Você não vai rebuscar a tua vinha
e nem vai colher as uvas caídas. Você vai deixar ao pobre e ao estrangeiro. Você vai deixar para aqueles que precisam. E se eles vierem no seu campo para poder colher isso, você vai acolhê-los, você vai abençoá-los. Então veja o que o Senhor está dizendo. É que o que eu recebo da parte do Senhor, vem dEle, é Deus quem envia a chuva, é Deus quem dá para mim a condição de plantar e de colher, mas aquilo que eu colho, parte disso sim deve ser destinado aos que necessitam. Temos nós feito isso, meus irmãos? Temos nós enxergado a necessidade daqueles que estão ao nosso redor? Temos deixado parte dos nossos recursos para o serviço de outros, ou a gente tem usado 110% da nossa renda? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. No versículo 13 do capítulo 19, Moisés ainda diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, e a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Aqui ele está dizendo já daquele contexto de alguém que trabalha para mim, alguém então que está fazendo um serviço para mim, e que eu não devo oprimi-lo, pelo contrário, eu devo abençoá-lo. Eu não devo tentar moê-lo e fazer uma barganha no sentido de lucrar ainda mais sobre ele. Não, eu devo abençoá-lo. E se eu posso dar um pouco mais, eu dou. Eu abençoo no seu trabalho. Eu não vou oprimir o jornaleiro. Eu não vou oprimir aquele que está necessitado, porque ele necessita. Então, já que ele precisa, lei da oferta e da procura, eu ofereço menos. Já que tem muita gente precisando, eu vou lucrar ainda mais em cima disso. Não, eu enxergo a necessidade do meu irmão, eu cuido do meu irmão. Deuteronômio capítulo 15, verso 11, o Senhor diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Livremente, nós somos chamados a enxergar aqueles que necessitam. Salmo 41, verso 1, é dito para nós: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. E olha esse texto, guarde no seu coração, Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, este lhe paga o seu benefício. Você quer emprestar para Deus? O que Provérbios diz é que quando eu obedeço ao Senhor, e veja, eu não estou fazendo nada demais não, eu estou fazendo apenas o que Deus me manda, servo inútil, não estou fazendo nada além do que eu devo não, mas quando eu faço isso, o texto bíblico diz que Deus me abençoa ainda mais, que Deus vai me dar ainda mais, para que eu possa abençoar mais, e quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado, querido. Você tem dúvida disso? E por que a gente muitas vezes vive de forma egoísta? Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Isaías 1, verso 17: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Muitas vezes é fácil nós olharmos para esses textos para condenar outros, utilizar o evangelho para reivindicar direitos, mas a perspectiva correta desses textos é que nós sempre seremos o rico de alguém, nós sempre teremos mais do que outros, e nós somos chamados, com os recursos que nos são dados pela parte do Senhor, a sermos mordomos do Senhor, amando o nosso próximo, olhando para o nosso Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando a gente olha para Levítico 19, do que é santidade, veja que Moisés coloca da parte do Senhor que existe um cuidado para com o próximo, e não apenas para com os judeus, mas para com o estrangeiro também, para com aqueles que estão ao nosso redor. O cuidado com a terra é colocado para nós, o cuidado nas relações de trabalho. Se Deus se preocupa com os pobres, com a viúva, com o estrangeiro, nós também devemos nos preocupar. Veja, isso não é a primazia, isso não é a questão principal. O principal é a proclamação do Evangelho.
Muito mais importante do que a questão física e a questão financeira é a questão espiritual. Devemos proclamar o Evangelho, mas isso não nos isenta das boas obras, da diaconia, do cuidado com os necessitados. No hebraico, a palavra adorar, louvar, muitas vezes é a mesma usada para servir. Então, o cantar louvores e o cuidado com a viúva e o órfão são atos de adoração a Deus. O jejuar e o cuidado para com a criação de Deus são atos de adoração a Deus. O orar e o perdoar dívidas são atos de adoração a Deus. Quero finalizar contando a história de cristãos missionários que foram à Índia e chegando àquele lugar. Na Índia temos um sistema de castas, ainda hoje, e existem castas superiores, os brahmas, né, e várias castas destinadas à questão de trabalhos, de empregos, inclusive, e existem os 100 castas, que são os chamados Dalits, e cerca de 350 milhões de pessoas, muito mais do que um Brasil, de Dalits. Eles são chamados intocáveis. E os missionários, então, cristãos, ao chegar na Índia, percebem esses Dalits, que sequer podem entrar nos templos. Existem milhões de deuses na Índia, no hinduísmo. Milhões, milhares de templos, mas os Dalits não podem entrar nem sequer um. Eles não podem, onde um Dalit senta, alguém de uma casta não vai sentar. As crianças Dalits não conseguem estudar. Eles sequer recebem dinheiro. E então os Dalits, ao receberem esses missionários, que perguntam a eles das suas necessidades, eles dizem o seguinte: libertem os nossos filhos, porque eles sentam atrás na escola, porque meninas de 15 anos se deitam com cerca de 24 homens por dia para ganhar $1. Libertem as nossas mulheres, porque elas são intocáveis durante o dia, mas à noite todos tocam. E nós sabemos dos casos de estupros coletivos que existem na Índia. E eles dizem: sejam a nossa voz. E ali então aqueles missionários começaram a criar escolas para crianças Dalits. Crianças Dalits que agora são abraçadas e sequer sabiam o que é isso. Eles se sentiam de fato como leprosos. Os pequeninos de Cristo. E aqueles irmãos então passam de fato a olhar para essas necessidades e a pregar o Evangelho. Nós somos chamados como igreja a fazer isso. Seja na prática de esmolas para com aqueles que não fazem parte da comunidade da fé, seja em algo de forma continuada, como temos feito com relação ao Instituto Sarça, na doação então para instituições que cuidam de forma duradoura e transformadora. Somos chamados a nos envolver dessa forma, a acompanhar, e para com aqueles que trabalham, mas que sabemos que necessitam, a abençoar e não oprimir, a não pechinchar, mas a ser um instrumento de bênção na vida de outros. Que Deus nos ajude, queridos.